Hoje a nossa aula é de número 30 e nós vamos falar sobre entrevista. Essa aula de hoje, gente, ela tá baseada num artigo das professoras Alzira Lilgói e Exalba Silveira, tá bom? Sempre gosto de falar onde eu me baseio, porque depois se vocês quiserem pesquisar e procurar também, eu estou baseada nesse artigo de entrevistas nos processos de trabalho do assistente social, tá bom? Então, como eu disse para vocês, a entrevista é um instrumento de trabalho do assistente social, é um instrumento considerado direto. O que é um instrumento direto? É um instrumento face a face, aquele que nós estamos diante de alguém, falamos ali, olhando olho no olho, né? Então, é um instrumento técnico, um instrumento direto, um instrumento face a face, muito utilizado pelo assistente social, e é através da entrevista que nós conseguimos o quê? Colher as informações que nós precisamos para subsidiar, gente, a nossa atuação profissional. É através da entrevista que nós vamos colher as informações, que nós vamos ali entender aquela situação, aquela demanda que a pessoa está trazendo, e aí através da entrevista nós vamos identificar quais serão as intervenções que nós vamos fazer, os encaminhamentos. É na entrevista, gente, a partir da entrevista que nós vamos colher todas as informações, colher tudo aquilo que a gente precisa saber para dar andamento à nossa intervenção profissional. Quais são os encaminhamentos, quais são as ações que nós vamos ter que fazer, é a partir da entrevista. Esse é o primeiro e grande passo ali da gente identificar qual que é a demanda que está chegando até a gente, tá? Então, a entrevista, gente, uma informação importante, ela não é uma atribuição privativa do assistente social, né? O pessoal faz muita confusão com aquilo que é atribuição privativa do que aquilo que é competência técnica. Então, a entrevista, ela não é atribuição privativa, visto que outros profissionais também utilizam. Muita gente utiliza, né? Então ela não é atribuição privativa, ela é uma competência técnica, porque outros profissionais também podem utilizar, tá? Embora ela seja um dos nossos maiores instrumentos ali, ela não é privativa, outros profissionais também usam. Essa é a diferença, uma dica aqui para você que precisa compreender qual é a diferença entre atribuição privativa e competência técnica. A principal diferença é essa. Atribuição privativa só nós, enquanto assistentes sociais, podemos fazer, tá? A competência técnica, outros profissionais também fazem. Isso está na lei que regulamenta a profissão e lá no artigo 4º e 5º, tá? Eu tenho um vídeo no YouTube, gente, que fala sobre essa diferença aí, quem quiser assistir lá depois, tá bom? Então, a entrevista, gente, ela é considerada como uma competência profissional. Nós temos competência técnica para poder fazer essa entrevista. Precisamos desenvolver essa competência, a gente aprende sobre a capacidade técnica operativa, então a entrevista ela faz parte dessa capacidade técnica operativa e nós precisamos desenvolver, aplicar algumas etapas para que a gente possa fazer uma boa entrevista, para a gente possa desenvolver um bom trabalho ali a partir do nosso momento de entrevistar e conhecer aquela situação, aquela demanda. Então, a gente precisa desenvolver a capacidade técnica para poder desenvolver uma entrevista. Eu já ia falar uma perícia. Eu amo tanto perícia que eu falo bastante perícia. Então, eu vou trazer para vocês algumas etapas da entrevista que vão auxiliar o nosso processo de trabalho, tá? É importante ressaltar, gente, que aqui, embora eu esteja baseada aqui como que chama aqui, nesse artigo das professoras, é importante dizer para vocês que aqui a gente não dá para esgotar todo esse assunto, tá? E nem trazer assim um modelo rígido, engessado, aí é assim que você vai fazer e pronto, acabou. Não, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a gente vai entender os processos da entrevista, a gente vai entender como que pode ser feito, algumas técnicas, mas você vai desenvolver ao longo do seu fazer profissional. Ao longo dos seus atendimentos, você vai desenvolvendo, você vai criando uma prática, vai ficando menos nervosa. Hoje, agora há pouco eu estava falando com alguém aqui no meu direct, ela falou, eu tenho medo, eu fico preocupada, eu tô nervosa. Eu falei, como assim tenho medo? Vamos lá. A gente precisa desenvolver, a gente precisa criar essa prática, né? Esse costume. E se não fizer,
nunca vai aprender. Precisa enfrentar, precisa encarar. Tá com medo? Se prepara, se capacita, estuda, busque conhecimento, compartilha com pessoas que já têm uma certa prática, uma certa técnica, mas não se deixe paralisar por causa do medo, gente, por favor. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho de algumas técnicas, de algumas etapas aqui, mas cada situação ela é dinâmica, são situações que se movimentam, a sociedade ela é dinâmica, então não dá para eu passar um modelo engessado aqui para você e você fazer um copia e cola. Então o importante é aprender, compreender essas situações de entrevista, de momentos da entrevista, de como fazer, de como desenvolver e você depois desenvolver a sua particularidade, a maneira como você achar melhor fazer. Tá bom? Mas vamos lá. Eu vou passar para vocês algumas, são 3 etapas, tá? Essas professoras, elas trazem que a entrevista, ela precisa de 3 etapas para acontecer de uma forma que vai ser eficaz para o seu trabalho. A primeira etapa é o planejamento, a segunda etapa é a execução e a terceira etapa é o registro, tá? Então nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas, tá bom? Deixa eu só ver aqui, tá tudo bem, gente? Vocês estão compreendendo? Tá tudo ok? Então, vamos lá. A primeira etapa, gente, é o planejamento. Vamos falar um pouquinho sobre o planejamento. O que significa planejar uma entrevista? É se organizar, é preparar uma ação, é agir intencionalmente, saber onde você está e aonde você quer chegar. Você precisa compreender esse momento do planejamento. Não é só chegar lá e entra próximo, entra, próximo. Não, tem que ter um planejamento, tem que ter uma ação teleológica. Você precisa saber o porquê daquela entrevista. Qual é o significado, qual é o sentido, para que você precisa fazer aquela entrevista. Então, o planejamento passa por tudo isso. O planejamento, ele é uma mediação teórico-metodológica. Então, o planejamento, ele faz parte de um método, de uma metodologia. E a entrevista, ela já é técnica operativa, ela já é ali da prática. Então, a gente une uma à outra. Você viu como que a teoria e a prática se fundem? Porque a gente está aqui aprendendo uma metodologia para aprender e para aplicar na entrevista, que é operativa. Então, elas juntas se fundem e a gente precisa das duas juntas. Não dá para trabalhar com dimensões separadas, a teoria e a prática separada, não dá. Então, a gente está aqui aprendendo um método para depois aplicar na prática a partir do instrumento técnico operativo, que é a entrevista. Então, para isso, você, entrevistador, entrevistadora, precisa conhecer o quê? Primeiro, na hora de fazer o seu planejamento, você vai fazer aquela entrevista. Você precisa conhecer a instituição onde você trabalha, a instituição onde você está inserido, quais são os serviços que são ofertados ali onde você está. Porque na hora que você está entrevistando, você já vai identificar se aquela pessoa vai ser atendida, encaminhada e feitas as ações ali onde você está, ou se você vai precisar encaminhar essa pessoa para algum lugar. Tá? Então, você conhecendo os serviços de onde você está, você já vai poder orientar essa pessoa, apresentar os serviços que são ofertados ali onde você está, e aí você também vai identificar se não é ali, se você precisa fazer encaminhamentos, e para isso você precisa conhecer o quê? O trabalho em rede. Você precisa conhecer toda a rede socioassistencial, você precisa aprender quais são os caminhos, quais são as informações, para onde você pode encaminhar uma pessoa que chegou até o teu serviço, mas que não vai ficar ali, que não é ali que ela tem a resposta para aquilo que ela precisa. Então você vai ter que fazer os encaminhamentos necessários e para isso você precisa conhecer a rede de todo o trabalho que é ofertado em outras políticas para que você faça os encaminhamentos necessários, porque uma entrevista, ela também é uma viabilização de acesso aos direitos. É através da entrevista que você vai identificar
qual é o direito que aquela pessoa tem, qual é o direito que está sendo violado, onde e como você vai fazer para que essa pessoa acesse esse benefício, esse direito, tá? A segunda etapa, gente, é a execução, ali, a prática, a mão na massa, que é onde a colega acabou de dizer que fico nervosa, eu fico insegura, né? Eu tenho medo. Mas quando você se prepara, quando você se capacita com métodos, com informações que você precisa para atender aquela pessoa, você, às vezes, você pode até ficar um pouco insegura por ser início, por não ter tanta prática, mas eu devo dizer que quando você está capacitada tecnicamente, você vai desenvolver um bom trabalho. A gente só vai ficar com medo, nervoso, sem saber o que fazer, quando você não tem preparação, quando você não dedica tempo para estudo, quando você não sabe muito bem o que você está fazendo ali. Então aí chega alguém para você atender e fica desesperado, porque nem você mesmo sabe. Então assim, a gente precisa dedicar tempo de estudo, a gente precisa ter o conhecimento de todo o ambiente onde a gente está. Se você vai atender alguém pela primeira vez, tenha esse cuidado de ter aquele acolhimento, de ouvir a pessoa. Vou chegar um pouquinho nessas técnicas daqui a pouco, mas assim, quando você já sabe que você vai chamar uma pessoa para entrevista, que você vai convidar a pessoa até a instituição para você conversar, já prepara isso, já planeja, saiba o que você quer perguntar, saiba aquilo, aonde você quer chegar com aquela entrevista. Então, a preparação, o planejamento é importantíssimo, é uma das etapas da entrevista, tá bom? A segunda etapa é a execução, a mão na massa. Então, quando você vai para a prática, quando você começa a entrevistar, a participar daquele momento ali de lidar com as pessoas, não se deixe levar por estar assim muito, tô muito nervosa, eu tô tensa, eu fico perdida. Não, nós vamos chegar daqui a pouquinho ali nos tipos de entrevista. Tem uma entrevista que é estruturada, que você pode ter as questões e aí você não se perde tanto, tá? Mas vai com calma que nós vamos chegar nas técnicas ali. Vamos aqui agora para a segunda etapa, que é a execução. Então, é extremamente esse momento também da execução, onde você está ali na prática, onde você vai desenvolver toda aquela habilidade que você aprendeu. Oi, Lê, Luzemir, tudo bem? Minhas amigas, tudo bem? Boa noite. Você vai desenvolver toda aquela habilidade que você estudou, que você aprendeu. Então, a gente precisa compreender também que mesmo depois que você já tiver prático na entrevista, que você já sabe fazer, já está acostumado com aquele momento tudo, que não seja uma coisa mecânica, sabe? Que não seja aquela só mais uma entrevista, só mais um momento de atuação profissional. Não, a gente precisa ter o cuidado com cada entrevista, com cada pessoa que tem ali, porque as pessoas, elas são diferentes umas das outras, a realidade de cada uma é diferente, então não vai assim fazendo tudo de qualquer jeito, ou entrevistando, fazendo todo mundo igual, porque as pessoas não são iguais, cada uma tem uma particularidade. Então esse momento da entrevista, esse momento da execução é onde você vai coletar os dados. Isso precisa de uma certa habilidade, porque são informações que vão, gente, dar um norte para a sua intervenção profissional. São informações importantes que as pessoas vão passar para você, para que você possa conduzir ali a sua atuação, fazer os encaminhamentos, a sua intervenção, qual que é a necessidade daquela família, o que precisa ser feito naquele momento, tá bom? Então é nesse momento da execução que você vai de fato pôr em prática tudo aquilo que você planejou. E depois, a terceira etapa, o registro. Onde você vai registrar? O que você vai fazer com todas aquelas informações que você colheu? A entrevista, gente, é extremamente importante. Ela vai gerar um documento que vai ser um processo de viabilização de direitos. Lembra que eu falei para você que toda a nossa atuação tem que ser pautada na viabilização de direitos, sempre na viabilização de acesso aos direitos que aquela pessoa não está tendo de alguma forma. Então você vai documentar, você vai registrar, escrever. Tem pessoas que até gravam, lembrando que para gravar tem que ter autorização do usuário. Não é errado gravar, mas a pessoa precisa autorizar, tá? Você não pode gravar escondido, não pode, tem que ter uma autorização por escrito, tá? Então você vai documentar
Porque é direito do usuário ter o atendimento dele registrado numa evolução de atendimento, tem que ter documentado, porque essa pessoa também, ela pode ter acesso a isso, ela tem direito a ter acesso àquilo que você fez. E quando a gente faz também uma entrevista em casos de perícia, a gente faz um laudo, a gente faz um parecer, peticiona no processo. Então, isso tudo que a gente faz, laudo, relatório, parecer, os documentos que a gente transcreve ali, tudo que a gente escreve da pessoa, são documentos técnicos que essa pessoa tem direito de olhar, direito de ter ali aquilo que a gente escreveu sobre ela, e são documentos que servem para essa viabilização de acesso aos direitos, aos encaminhamentos, seja lá o que for aquilo que aquela pessoa foi procurar. Então, a gente precisa fazer uma entrevista bem feita, compreender essa situação, porque a gente só vai conseguir fazer os documentos escritos a partir da entrevista que a gente fez com aquela pessoa. Então, passa pelo planejamento, pela execução e pelo registro, tá? São as 3 etapas da entrevista. E agora eu vou passar para vocês algumas técnicas de entrevista. Peraí. Beber água. Algumas técnicas de entrevista eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Primeira, gente, acolhimento. Eu tinha falado um pouquinho lá quando você for fazer a entrevista pela primeira vez, especialmente, porque sempre a gente tem que ter esse tempo de acolhimento. É uma forma de respeito com a pessoa que chega até nós. Já chegam debilitadas, com necessidades, se elas não forem acolhidas por um profissional que está ali para atender. Então, assim, quando é a primeira vez, que você dedique esse tempo mesmo, nos outros também, mas a primeira vez a gente sempre tende a ter um tempo maior, de repente, para conhecer melhor aquela situação. Então, o que é o acolhimento? No dicionário ele traz que o acolhimento, gente, é o fato mesmo de acolher, de receber, de dar atenção, de atender aquela pessoa com intencionalidade. Então, ali envolve muitas situações na hora que a pessoa chega para o atendimento. E o acolhimento é uma parte importante, ele é o início de todo o processo, né? O acolhimento é como se fosse a primeira coisa que você vai fazer ali, antes até da entrevista. É esse acolhimento, esse cuidado. Dizer, por exemplo, quem é você? O que você está fazendo ali? Qual que é a sua função? Olha, eu sou Regiane, eu sou assistente social, eu trabalho aqui nessa instituição. Essa instituição oferta isso, isso, isso. Fala sobre você, passa confiança para aquela pessoa, para ela saber com quem ela está falando. E peça para que essa pessoa também se identifique, peça para que essa pessoa diga quem ela é, qual é a necessidade dela. Então você precisa estabelecer esse vínculo mesmo, ser gentil com a pessoa. Tudo isso, gente, passa pelas boas regras de educação, na verdade, né? A gente não precisa fazer coisas mirabolantes ali no atendimento, basta ser gentil, ser educado, ter empatia, acolher a pessoa naquela necessidade, naquela debilidade dela, ser cordial. Uma coisa importante, gente, que eu acho extremamente importante, chamar a pessoa pelo nome. Pergunta qual é o nome dela, se precisar, pergunta até como ela prefere ser chamada. E demonstra respeito, chamar a pessoa pelo nome, traz segurança, porque às vezes a gente tem a ideia de que a mãe tá com a criança, vou ficar chamando de mãe. Mãe não sei o que, a mãe. Ou a avó, ô vó. Então vó, então mãe. E a tia. Não, gente, a avó tem nome, a mãe tem nome, a tia tem nome, as pessoas têm nome. As crianças e os adolescentes têm nome. Então, assim, eu acho que chamar a pessoa pelo nome devolve a ela a identidade que é tirada de tantas formas, sabe? Então, se a gente pode... pergunta o nome, como ela quer ser chamada, chama pelo nome. Isso devolve a identidade, a individualidade da pessoa, a particularidade dela. Tantas pessoas não sabem nem o nome das outras pessoas. Então, nós, enquanto profissionais, podemos perguntar e chamá-la pelo nome. Isso traz um respeito muito grande para a pessoa. Vocês não têm ideia de como isso pode mudar o rumo de um atendimento quando você devolve ali o protagonismo da pessoa, sabe? Então, a gente precisa ter algumas habilidades, algumas técnicas, ter postura profissional. Boa noite, Ana, Celi. A gente precisa ter postura profissional, precisa ter técnica, conhecimento, mas outra coisa, sem extremismos.
Não é porque você tá ali com uma postura profissional e técnica, tudo que você precisa ficar com aquela cara fechada, carrancuda, não olha no olho, né? Só fica com a cabeça baixa, escrevendo, só pergunta e responde e tal, assim, sem ter a menor empatia. Tô falando isso porque já fui atendida assim, quem já viu a minha história sabe o porquê eu escolhi o serviço social. Se não sabem, o nosso livro está chegando, conta um pouco da minha história lá, o meu livro chegando, assim que ele chegar eu vou disponibilizar para vocês. Eu já tenho o e-book disponível lá na Amazon, depois se vocês quiserem eu mando o link, mas o livro físico, assim que chegar eu vou disponibilizar, estou preparando um presentinho manualzinho, vai ali autografado, com meu cheirinho, tudo delícia, gente, preparando bem legal. E lá eu conto um pouco da minha história, porque eu escolhi o serviço social. Então, já tive atendimentos dessa forma, né, com a pessoa fechada, carrancuda, aquela profissional, tal, fechada. Então a gente não precisa assumir essa postura tão brava, tão assim, mas também temos que ter o cuidado de não assumir aquela postura de tão, uau, que gente boa, viramos amigos, fazer brincadeirinha ali, não. Tem que ter um limite respeitoso, tem que ter aquele tempo de acolhimento sim, de criar o vínculo. Mando sim, Celi, depois eu mando o link para vocês do livro, tá bom? Você criar aquele vínculo, mas também precisa saber que tem aquele limite respeitoso de profissional e usuário, do assistente social, da pessoa que está ali, mas precisa ter a empatia, o cuidado, o respeito, não precisa ter uma posição extremista, né, de autoritarismo, porque eu tô aqui, eu sou o profissional, eu sou o assistente social, você fica aí. Não, a gente precisa ter esse cuidado, tá? A gente precisa ter esse limite de respeito, essa situação que a gente possa atuar como um profissional de fato, mas ao mesmo tempo estar ali conhecendo de perto, entendendo e compreendendo a situação de necessidade que aquela pessoa está trazendo ali para você no seu atendimento, tá? Então, sempre tudo pautado no respeito de ambas as partes, tendo ali o equilíbrio, a gente consegue fazer um atendimento muito bom, muito bom. Outra técnica, a gente falou da técnica do acolhimento. Outra, questionamento. Vocês estão anotando aí, gente? Celi, manda para mim depois no direct. Tá no link da minha bio já? Celi, tá no link da minha bio o link para comprar o livro do e-book, tá? Que é o que já está disponível, é o e-book que você vai adquirir pela Amazon. Agora, se for o livro físico, deve chegar agora essa semana que vem. E eu aviso para vocês na hora que chegarem. E aí eu também disponibilizo o link para vocês comprarem e eu vou mandar na sua casa, tá bom? Obrigada, tá? Vamos lá. A segunda técnica, gente, o questionamento. Importantíssimo saber fazer as perguntas certas, de forma correta, para obter o quê? As respostas que você precisa, para você ter ali o retorno daquilo que você precisa saber, para saber qual vai ser a sua intervenção, tá? Então, queira ou não, gente, faz parte do nosso trabalho enquanto assistentes sociais, vocês que já estão na atuação aí profissional, sabe que muitas vezes a gente precisa fazer perguntas muito pessoais, perguntas muito particulares da pessoa, né? A gente pergunta sobre as relações familiares, sobre situação financeira, moradia, especialmente a gente que vai na residência, a gente acompanha ali, entra, conhece a casa. São situações assim que às vezes a pessoa pode ficar constrangida, pode ficar apreensiva e nós precisamos fazer essa entrevista. São perguntas que a gente precisa saber, né? Então, se lá na hora do acolhimento você demonstrou respeito, você passou segurança, você teve uma conversa ali com a pessoa onde ela pôde, ela conseguiu ter essa segurança em você e ela vai conseguir se abrir e passar para você as informações que de fato você precisa. Então, por isso que eu falei que tem o planejamento, tudo começa lá no planejamento. Depois, na hora da prática, ali você vai pelo acolhimento. Quando chega na hora de você fazer as perguntas, já é uma situação um pouco mais tranquila, porque já tem essa relação ali, aquele vínculo, e a pessoa já vai passar a confiar em você e transmitir para você informações que para ela são de cunho muito íntimo, né? São informações muito pessoais. Jô, está pela primeira vez hoje, obrigada, seja muito bem-vinda, viu? Tem um grupo no Telegram. Vocês entram depois, no link da minha bio, tem um grupo no Telegram, aí vocês entram lá, a gente disponibiliza bastante material lá também, tá bom?
Então, aquelas perguntas que são mais difíceis e são mais delicadas de fazer, a partir de um acolhimento bem feito, você consegue transformar isso de um jeito mais fácil, tá bom? Então, esses questionamentos, gente, as questões, quando eu falo saber fazer as perguntas, existem vários tipos de questionamentos. Você pode fazer aquelas perguntas do tipo fechada, que é aquele que a pessoa só responde sim e não, sim e não, sim e não. Ou então a idade, a profissão, ela já vai respondendo ali. Mas tem aquelas perguntas que são um pouco mais abertas. De repente você pode falar, tá, e como que é, por exemplo, o seu dia a dia no trabalho? Pode contar para mim, por favor? Né? Ou então, tô desempregado. Tá desempregado? Como que é a sua situação familiar agora? Como vocês estão vivendo? Então, aí, de repente, a pessoa vai falar para você, ela vai ter um tempo de se abrir, de explicar a situação dela, né? Não é só aquelas perguntas fechadas, pontuais ali, tá bom? Outra situação importante também que a gente pode utilizar na hora da entrevista é a clarificação ou reformulação. O que é isso? É uma maneira de você clarificar mesmo, de você clarear a comunicação, porque às vezes a gente usa muitos termos técnicos e as pessoas não conseguem identificar, as pessoas às vezes não sabem daquilo que a gente está falando. Então, quando você traz para uma linguagem de acordo com o que a pessoa entende, isso vai ficar muito mais tranquilo na hora da comunicação. Isso vai ficar muito mais fácil da pessoa entender. É como se você fosse traduzir para aquela pessoa palavras que você iria dizer de uma forma mais técnica, vamos dizer assim. Então, para que a pessoa possa entender, você precisa de repente falar um pouco mais no linguajar que ela está acostumada. Tá? Você pode traduzir mesmo, explicar de forma mais clara, né? Por exemplo, às vezes a pessoa te responde também de uma forma que você não compreende o que ela disse. Tem os regionalismos, as linguagens culturais, às vezes gírias, e às vezes nós não entendemos. Então você pode, de alguma forma, reformular aquela frase e perguntar para a pessoa se é de fato aquilo que ela quis dizer. Como que eu posso dizer para vocês? Por exemplo, alguém fala assim, eu trabalho fazendo uns bicos. Aí você pode dizer, tá, então o senhor trabalha fazendo bico, o senhor está querendo dizer então que esses bicos não é um trabalho formal, o senhor não tem registro, então o senhor está me dizendo que trabalha de forma informal, sem um registro, é bicos, né? Então assim, você vai traduzindo para que ele entenda o que você está dizendo, e aí quando ele diz alguma coisa também, você pode reformular para que ele confirme que é aquilo que você entendeu. Tá dando para entender, gente? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo trazer aqui para vocês? Que às vezes a pessoa dá uma resposta para você, você fala, nossa, mas será que é isso? Será que é aquilo? Então você pode reformular aquilo que ela mesma respondeu e perguntar, é isso que eu entendi? Né? O senhor quis dizer isso? Para não ficar depois informações incompletas, incorretas ou incompreendidas. Então a gente precisa usar essa clarificação na hora da entrevista, tanto do profissional para o usuário, como do usuário para o profissional, para que fique um documento compreensível para todas as pessoas que vão ler, para todas as pessoas que de repente vão ter acesso. No meu caso, como perita, eu faço o laudo e eu sei que várias pessoas vão ter acesso. Tanto os advogados das partes vão ter acesso, o Ministério Público, o juiz, a própria parte, né, a própria pessoa envolvida ali, todos eles vão ter acesso àquilo que eu escrevi. Então já pensou se eu escrevo uma coisa que de repente nem eu mesmo compreendi? Ou se eu escrevo uma coisa que não está claro ali? Ou a pessoa fala, não, mas não foi isso que eu falei para ela, entendeu? Então por isso que a gente precisa compreender aquilo que a pessoa está trazendo e a gente precisa ter a certeza de que aquela pessoa está entendendo o que a gente está falando também, tá bom? Outra coisa, gente, que a gente precisa cuidar também na hora da entrevista é a questão do aprofundamento das informações, tá bom? Às vezes a gente precisa fazer perguntas que são mais, como que eu posso dizer assim, de uma forma mais íntima, não sei, às vezes as pessoas ficam constrangidas, por exemplo, de falar assuntos de transtornos psiquiátricos, ou de violência sexual, uso de drogas, de bebida. Então, assim, a gente precisa ter o cuidado na hora da entrevista, de conversar, de perguntar, de saber dessas informações, para você saber o que você precisa fazer ali naquela situação, mas às vezes precisa também tomar um cuidado para não ser uma invasão de privacidade. A professora Fávero, ela fala a respeito disso, que é uma linha muito tênue ali. A gente saber as informações, a gente perguntar, a gente questionar e virar uma invasão de privacidade.
Por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado. As nossas perguntas, os nossos questionamentos, tudo aquilo que a gente precisa saber tem que ser sempre na busca por informação para viabilização de direitos e não de fiscalização, tá bom? Compreendido até aqui? Tá tudo bem, gente? Outra situação importante, professor Magalhães. O bom entrevistador, ele ouve muito e fala pouco. Por isso que tem que saber técnicas de entrevista, para você jogar uma pergunta e deixar que a pessoa fale, para que você possa ouvir atentamente. Eu fiz uma aula agora, algumas semanas atrás, quem está chegando hoje, talvez não saiba das minhas aulas, mas lá no YouTube tem bastante aula minha, aqui no Instagram também, e eu fiz uma aula a respeito de escuta qualificada, tá bom? Eu vou falar agora rapidamente sobre a escuta. Tempo de entrevista, duração. Isso daqui é muito relativo, depende. Você vai conduzir a sua entrevista até onde você precisa saber todas as informações, quando você conseguir colher todas as suas informações. Eu, particularmente, nas minhas visitas domiciliares para a perícia, quando eu vou fazer as entrevistas, eu geralmente 1 hora e pouco é o que eu fico com a pessoa, tá bom? Mas isso depende muito, tá bom? Val, você fala bastante, precisa se controlar, que nem eu aqui, ó, eu amo falar. Eu gosto de falar, vocês estão gostando de ouvir, então deu tudo certo. Então vamos lá, vamos para o ouvir. Quem quiser depois ter uma live completa sobre a escuta qualificada, ela tá salva lá no YouTube, tá bom? Não lembro que número que ela é, mas ela tá lá. Ouvir, gente, ouvir é uma capacidade biológica. Todos nós temos, ou quase todos, nascemos com uma capacidade biológica de ouvir. Enquanto escutar exige um trabalho intelectual, faz a gente pensar, interpretar, avaliar e analisar tudo enquanto a gente está escutando, tá bom? Então, saber ouvir é ter uma escuta qualificada, tá? A gente precisa ter o ouvido atento, uma escuta qualificada para a gente compreender aquilo que aquela pessoa está querendo trazer. Você tá rindo, né, Val? Então, a gente precisa ouvir, a gente precisa estar atento, ouvir com atenção, escuta qualificada, tá? Ouvir com atenção é uma escuta qualificada. E, às vezes, quando a gente só ouve, a gente também fica em silêncio. E, às vezes, a própria pessoa fica em silêncio. A gente chama isso de silêncio sensível também. Porque, gente, não é só não é só a boca que fala. Os gestos falam, o silêncio também fala. Algumas informações a gente vai colher no silêncio, em alguns gestos, na observação. Por isso que é importante desenvolver todas essas técnicas, conhecer essas técnicas para a gente desenvolver durante a entrevista, durante a visita, né? Porque tudo fala, tudo emite algum tipo de informação. A gente só precisa tomar cuidado também, porque a gente precisa saber o que esse silêncio está transmitindo. Ele pode estar transmitindo uma reflexão, ele pode estar transmitindo um medo, ele pode estar transmitindo uma tensão e também pode estar transmitindo um desinteresse. Por isso que na hora que você estiver entrevistando, você vai identificar a partir do silêncio, a partir da observação, o que essa pessoa está transmitindo para você através do que ela está dizendo e através do que ela não está dizendo. Porque o silêncio também é uma forma de expressão verbal. Ele também diz alguma coisa, ele comunica alguma coisa. Por isso que a gente precisa também desenvolver essa escuta ativa, essa escuta qualificada, a observação e entender um pouco a respeito do silêncio. Esse silêncio sensível, ele pode trazer muitas informações também. Tudo bem, gente? Tá? Estão curtindo? Estão gostando até aqui? Gente, eu já falei 40 minutos! Meu Deus! Falta só os 3 tipos de entrevista. Rapidinho, não vou segurar mais vocês aqui não. Vamos lá. 3 tipos de entrevista, gente. Tipos de entrevista. Eu falei aquela hora, né? Às vezes a gente faz as perguntas mais abertas, perguntas mais fechadas. Também são tipos de entrevistas. Existe o tipo de entrevista estruturada ou dirigida, como alguns dizem, entrevista estruturada ou dirigida. Existe a de livre estruturação ou ainda o tipo de entrevista semi-estruturado ou semi-dirigido, tá bom? Então, estruturado, semi-estruturado, livre estruturação. Outras pessoas utilizam como dirigida, semi-dirigida ou livre estruturação também. Agora que começou a ficar bom, Sofia. Que legal, obrigada, viu?
Ó, a entrevista estruturada ou a dirigida é aquela, gente, que tem as questões pré-estabelecidas. Você já tem um roteiro todo pronto ali e aí você vai chegar naquela entrevista e você vai ficar fazendo aquelas perguntas pontuais, todas aquelas que já estão no roteiro, para que você obtenha as suas respostas, aquilo que você precisa saber. Existe o lado bom e o lado ruim, né? A entrevista estruturada, ela é boa porque você já tem todas as perguntas ali, você só vai respondendo uma por uma. Mas, ao mesmo tempo, ela pode fazer com que a gente faça uma entrevista muito engessada, muito rígida, sabe? Só pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Isso, às vezes, é muito ruim. Então, ela tem aí os tipos de entrevista tem os prós e os contras, né? Então, a estruturada é isso, ela tem todo um questionário pronto, você não vai perder informação nenhuma, mas você corre o risco de fazer uma entrevista muito mecânica, tá? A semi-estruturada, essa é a minha principal, é a que eu mais gosto, é a que eu utilizo em todos os meus atendimentos. Ela é aquela que você pode ter tanto um questionário completo, pronto, como você pode fazer perguntas abertas, para você poder compreender um pouco melhor aquilo que está sendo dito. Nós, enquanto peritos, por exemplo, o juiz, ele já manda os quesitos prontos que ele quer. Os quesitos prontos. Quesitos são perguntas que o juiz quer que a gente faça para o periciando. Então, quando eu recebo uma nomeação, ali na decisão judicial já vem as perguntas que ele quer. Geralmente são 9, 12, 15 perguntas que o juiz manda. Então eu já tenho uma entrevista estruturada, eu já tenho ali todos os quesitos que ele quer que eu responda. Mas ao mesmo tempo, durante a entrevista, eu utilizo de outras perguntas para eu compreender melhor, para a gente ter uma melhor fluidez durante a entrevista, para não ficar aquele negócio engessado, perguntando, respondendo ali, sabe? Parece aquela questão de autoritarismo. Eu tô aqui, eu sou profissional, eu mando e você responde. Não. Então eu uso sempre as duas, eu levo os quesitos que o juiz me manda e ao mesmo tempo eu também tenho algumas perguntas abertas para a gente poder fluir melhor aquela conversa, tá? E também tem a de livre estruturação. A de livre estruturação é aquela que não tem um roteiro pronto. Ela é bem flexível, não tem roteiro. Você pode chegar e perguntar e falar o que você quiser, só que ela corre o risco de você perder algumas informações importantes. Então, como eu disse, todas elas têm os prós e os contras. Essa de livre estruturação pode ser mais fácil, porque você vai bater um papo, fica lá bem flexível, você conversa, pergunta e tal, mas já pensou a hora que você chega lá, você fala, puxa vida, eu não perguntei tal coisa, puxa vida, faltou tal informação. Então, entendido, gente, os tipos de entrevista? Estruturada, semi-estruturada e de livre estruturação, tá bom? Pessoal, nesta aula de hoje, nós aprendemos o quê? O que é entrevista? Instrumento técnico. A gente aprendeu as técnicas, algumas, tá, gente? Algumas, porque não dá para passar todas aqui. Na aula de visita domiciliar eu falo mais um pouco de técnica também da entrevista, porque elas duas trabalham juntas ali, né? A visita e a entrevista. Nós aprendemos algumas técnicas de entrevista, os tipos de entrevista. Aprendemos também a respeito, eu falei até, gente, olha só, atribuição privativa e competência técnica. Então, nós aprendemos bastante coisa sobre a entrevista, sobre o planejamento, sobre como fazer a execução, como transcrever aquilo, onde você vai colocar as informações que você pegou. Você pode preparar laudo, relatório, parecer, encaminhamento. São vários documentos que você pode colocar o que você colheu na entrevista, tá bom? Isso vai depender de qual foi a finalidade da sua entrevista, tá? Tem até relatório que você pode colocar todas essas informações e depois você vai identificar para onde você vai encaminhar. Prontuário, eles precisam estar organizados e registrados tudo aquilo que você fez. Então, a entrevista é um instrumento extremamente importante que vai dar norte à nossa atuação profissional. É a partir da entrevista que você vai conhecer qual é a necessidade, qual é a demanda que está ali posta a partir da entrevista, daquela conversa que você teve com a pessoa e o que você vai fazer a partir dali. Então, a gente precisa estar preparado para esse momento da entrevista. Eu sei que tem muitas colegas que entrevistam várias pessoas durante o dia, tem muitas demandas, de repente a pessoa não consegue desenvolver tantos processos de trabalho como a gente disse aqui, mas o máximo que você puder fazer, faça. O melhor que você puder fazer,
faça, porque são vidas que estão nas suas mãos. São direitos de pessoas que estão sendo violadas, que chegaram até você, e você, como profissional, assistente social, tem essa prerrogativa, essa capacidade técnica de fazer essa viabilização desses direitos. Então, a entrevista é um processo de trabalho importantíssimo, e eu tenho certeza que com todas essas informações que vocês receberam aqui hoje nesta aula, vocês vão desenvolver um excelente trabalho, vocês vão desenvolver excelentes entrevistas e fazer toda a viabilização de acesso aos direitos que vocês precisam fazer no seu campo de atuação, ok? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Lembrando a vocês que estão aqui que eu tenho um curso de perito judicial, assistente social, estão com inscrições abertas, está no link da minha bio. É um curso 100% online, tá bom? Tem certificado, válido em todo o território nacional. Lá eu ensino tudo o que eu faço enquanto perita. Até aqui, ó, já tô dando umas dicas de perita aqui, ó, de perícia. Então, meu direct também, eu sempre falo, todo mundo que manda direct eu respondo. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão, pode me enviar, que eu terei o maior prazer de atender vocês. Quanto ao meu curso, o link está na bio. Se tiverem alguma dúvida, tem um e-book lá também que vocês podem baixar, conhecer um pouco do meu trabalho. E não se esquecendo, obrigada. Ah lá, a Kelly já fez, é verdade, a Kelly é minha aluna. Obrigada, Kelly. Tem mais alunas minhas aqui que eu já vi passando aqui. E assim que chegar o livro, Serviço Social, Histórias de Vidas que Inspiram, gente, eu fui convidada para fazer parte desse projeto tão lindo, que foi escrever o capítulo de um livro. Eu sou coautora de um livro, gente. Obrigada, Val. Então, eu escrevi um capítulo de um livro, conto parte da minha história. Então, assim que chegar, eu vou divulgar para vocês, para que vocês possam também ter acesso a esse livro. É incrível. São 41 assistentes sociais contando ali as suas histórias que inspiram, o porquê que eles escolheram o serviço social, como que eles chegaram no serviço social, qual foi a transformação de vida pessoal que nós tivemos com o serviço social. Então, eu vou disponibilizar para vocês o link de compra assim que vocês chegarem. Josi está perguntando se o pedagogo pode atuar como perito. Olha, toda profissão que tem um conselho de classe, que tem um registro, pode atuar como perito em algum momento. Como pedagogo, você precisa saber lá no seu conselho de classe se existe demandas judiciais para o pedagogo, tá? No entanto, eu sei que você pode fazer perícia grafotécnica, porque para fazer perícia grafotécnica tem que ter um curso superior, seja qual for. Então, tem cursos de perícia grafotécnica que o pedagogo pode fazer também, tá? Como perito assistente social, como perito judicial, assistente social, somente assistente social pode ser, tá? Perito social, só assistente social. Mais alguma dúvida, gente? Estou à disposição aqui, mais 2 minutinhos. Ó, cumpri com a minha palavra, das 8 às 9. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Kelly, obrigada, Luan. Josi, muito obrigada. Eu não tenho curso de grafotécnico, não. Embora essa semana eu fui convidada para fazer uma live, fazer alguma coisa com um rapaz que tem curso de grafo. Depois você pode me perguntar lá no direct, que eu mando o link deles para você, tá? Eu sei que tem curso de grafo, grafotécnico e documentoscopia, que vocês que não são, no caso, assistente social, pode fazer. Até assistente social também pode, mas a gente tem o nosso, né, que é específico para a perícia social e a demanda é grande. Especialmente agora, com as situações de judicialização de BPC, a gente tem muitas perícias de benefício de prestação continuada. Nas varas da família tem muita perícia com adoção, tutela, curatela, destituição de poder familiar. Então, assim, para assistente social a demanda é bem grande, tanto na Justiça Federal como na Justiça Estadual, tá bom? Carla, essa daqui não perde uma, essa daqui, ó, fica cartão toda vez. Obrigada, viu? Gente, então, muito obrigada por vocês terem estado aqui. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e no YouTube, por isso que de vez em quando eu olho para lá, que tem outra câmera aqui. Um beijo para vocês, Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite, um bom final de semana. E no que precisar, eu estou à disposição. Até quinta que vem, quinta-feira às 20 horas aqui, nós teremos aula de novo. Nossa aula número 31. Beijo, boa noite.